Olá pessoal, tudo bem? Hoje o vídeo vai falar um pouquinho sobre um acontecimento físico que ocorreu na Indonésia. Todo mundo deve ter ouvido falar que um vulcão na ilha de Krakatoa, ele teve uma explosão vulcânica catastrófica. Para você ter uma ideia, essa explosão ela aconteceu dia 11 de abril, na madrugada do dia 11 de abril, e a fumaça ela atingiu 15 quilômetros na atmosfera. Ela foi ouvida, o estouro do vulcão, ele foi ouvido a 150 quilômetros da ilha, em um raio de 150 quilômetros da ilha. Eu vou trabalhar um pouquinho com vocês sobre essa questão do vulcanismo. O que seria o vulcanismo e por que alguns lugares a gente encontra, o processo de vulcanismo e outros não. Bem, o vulcanismo é uma força endógena. É uma força endógena, endógena vem de dentro da Terra, né? Olha só para lembrar, a Terra é dividida em camadas e tem duas camadas que são muito importantes, que é o manto, que a gente chama de astenosfera, e a crosta. A crosta é onde nós vivemos e ela é dividida em placas tectônicas. Por exemplo, o Brasil está na placa sul-americana. Essas placas tectônicas, elas boiam sobre esse manto. O manto, gente, ele está em altíssima pressão e alta temperatura. E no manto ocorre um movimento que a gente chama de movimento convectivo. É esse movimento convectivo que faz com que as placas acabam se movendo. Tudo que eu estou falando para vocês está dentro de uma teoria chamada teoria de placas, lá da década de 60, aonde, através do uso dos sismógrafos, foi possível descobrir os limites dessas placas tectônicas. As placas tectônicas, elas estão dessa forma, ligadas, próximas. E essas placas tectônicas, elas sofrem um movimento chamado movimento orogênico. O movimento orogênico da placa é o movimento horizontal da placa. Aí as placas tectônicas, elas podem se chocar, as placas tectônicas podem se afastar ou as placas tectônicas podem passar umas pelas outras. Se elas se chocam, nós falamos que ela está fazendo um movimento convergente. Se elas se afastam, nós falamos que ela está fazendo um movimento divergente. E se ela passa uma pela outra, nós falamos que ela está fazendo um movimento transformante. Ok? Muito bem. Nós vamos voltar lá para a Indonésia. Lá, para você ter uma ideia, a Indonésia é formada por 14 mil ilhas. Ela fica dentro de uma área que nós denominamos Anel de Fogo. Talvez vocês já ouviram também com o nome de Círculo do Fogo. É uma área onde está o limite de 3 placas tectônicas. Esse é o grande problema. É o limite das placas indo-australiana, euroasiática e a placa do Pacífico. Sendo uma região de limites de placa, o movimento convectivo aí é constante. E esse movimento convectivo pode provocar os terremotos, os maremotos, o vulcanismo e até mesmo o tsunami. Em 2018, ocorreu uma tsunami nessa região da Indonésia, aonde foram mais de 400 mortos, mais de 1.000 pessoas foram feridas diretamente por essa tsunami. A gente lembra também a tsunami de 2014, que foi muito forte. Então é uma região que sofre muito com as forças endógenas. Essas ilhas da Indonésia são todas formadas por erupções vulcânicas. Aí você pensa, e o Brasil? Será que no Brasil a gente poderia sofrer com essa força convectiva? Dificilmente.
Dificilmente porque na placa sul-americana o Brasil está no meio dessa placa. Então, quando essa placa se move, tanto se move quanto para encontrar com a placa de Nazca ou se afastando da placa sul-africana, o Brasil está no meio da placa. Então, ele vai sentir muito menos. Outra coisa, Brasil é de terreno muito antigo. Se o Brasil é de terreno muito antigo, dificilmente, repito, dificilmente ele vai sofrer um tremor de grandes proporções. No Brasil, a gente ouve falar de pequenos tremores, sim. Ouvimos falar em Minas, no Nordeste, em São Paulo, no Acre, no Amazonas. Quando ocorre tremor de terra no Brasil, é porque o Brasil tem 46 falhas geológicas, pequenas falhas geológicas. E como o terreno brasileiro é muito antigo, se uma falha geológica dessa se assentar, ela pode gerar um tremor. O Brasil pode sofrer o reflexo da placa de Nazca com a placa sul-americana se chocando. E aí esses tremores seriam mais no extremo oeste do Brasil. O Acre, o Amazonas, o Mato Grosso do Sul tem maior probabilidade de sentir esse reflexo. Uma outra coisa que pode gerar tremor de terra no Brasil é quando as camadas do solo vão se acomodar. Se as camadas do solo vão se acomodar, ou porque não passa mais um lençol freático no local, ou porque o local no passado foi região de mina, na época do ouro, e aí foi coberta porque construíram em cima. Se essas camadas de solo forem se acomodar, a probabilidade de um tremor de terra também é muito grande, mas sempre de baixa magnitude. Um tsunami no Brasil dificilmente ocorreria por força endógena, por algo que ocorre no interior da Terra, ok? Foi um news da área física, a Geografia Física agradece. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Quem gostou, por favor, curta o nosso vídeo, acesse o sininho para ter novas notificações e compartilhe, porque atualidades é para todos. Um abraço e até o próximo vídeo.